Aqui é o professor Rafael Carvalho e hoje nós vamos ter nessa aula uma excelente discussão. Nós vamos entender hoje o impacto de varizes e musculação. Prejudica ou não fazer a musculação para quem tem varizes? Essa é a nossa discussão dessa aula, então atenção para que a gente possa ter o melhor aproveitamento aqui. Então, para nortear a nossa discussão, eu trouxe um interessante artigo que aborda sobre o treinamento de força não afeta, então já está vindo até a resposta aqui, o diâmetro das veias principais dos membros inferiores em mulheres adultas com insuficiência venosa crônica leve a moderada. Então olha que interessante. Bom, primeiramente vamos entender o aspecto do sistema circulatório. É fundamental você poder saber que o sangue sai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e aí daí para todos os órgãos e sistemas. E depois esse sangue que sai do coração, do ventrículo esquerdo, rico em oxigênio, vai ser esse oxigênio entregue pela hemoglobina, né? A hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio no sangue. Esse oxigênio é entregue e depois esse sangue retorna, pobre em oxigênio. Ele retorna para o átrio direito, pela veia cava superior e veia cava inferior. Então, resumindo, o sangue sai do ventrículo esquerdo, rico em oxigênio, para esse oxigênio para todos os órgãos e tecidos. Depois esse sangue precisa retornar. Esse sangue foi entregue e precisa retornar. Isso tem um nome. Esse retorno do sangue se chama retorno venoso, porque o sangue vai pelas artérias, depois arteriosos e capilares e volta pelas veias. Então, esse sangue volta novamente para o coração, para depois ir para o pulmão, ser irrigado novamente em oxigênio e depois vir para o ventrículo átrio direito, depois átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e depois ser ejetado novamente. Então, esse sangue que retorna dos tecidos para o coração se chama retorno venoso. O que interfere no retorno venoso? Então, olha só a explicação para você poder entender a varize. Eu não quero que você possa apenas, eu não quero te robotizar, te idiotizar. Eu falo algo, você vai acreditar. Não, eu quero que você possa entender. Então, o sangue que retorna dos tecidos de volta para o coração, esse sangue, esse processo se chama retorno venoso. O que interfere nesse retorno venoso? O que interfere na possibilidade desse sangue retornar para o coração? 3 mecanismos principais. Primeiro, bomba respiratória. O que é a bomba respiratória? Na inspiração, nós temos o aumento da pressão intraabdominal e uma redução da pressão torácica. Como há aumento da pressão intraabdominal, essa pressão aumentada no abdômen leva agora o sangue do abdômen para o tórax e aí daí para o coração. Isso na inspiração. Na expiração é o processo ao contrário. Há um aumento da pressão torácica e redução da pressão intraabdominal. Então, reduz esse fluxo de sangue do abdômen para a região torácica e depois para o coração. Então, a bomba respiratória é um dos mecanismos que interfere no retorno venoso, tá bom? Mas não é o principal, mas é um importante mecanismo. Nós também temos um outro mecanismo que interfere nesse retorno venoso, que é a venoconstrição. Os vasos sanguíneos, eles são irrigados eles são estimulados pelo sistema nervoso simpático e não pelo sistema nervoso parasimpático, apenas sistema nervoso simpático. Quando há o aumento da estimulação simpática, gera vasoconstrição. Quando há redução da estimulação simpática, há uma resposta de vasodilatação. Então, quando há o aumento da estimulação simpática, essa vasoconstrição faz com que as veias sejam comprimidas, empurrando de volta esse sangue para o coração. Esse é o mecanismo da venoconstrição. Vou de novo. A estimulação simpática sobre os vasos sanguíneos, eu tenho então a estimulação simpática aumentada, fazendo vasoconstrição. E aí impacta com que nas veias eu tenho essa resposta de vasoconstrição. Essa constrição faz com que as veias sejam comprimidas e o sangue retorne para o coração. Esse é mais um mecanismo. Mas o mais importante
o mais importante que interfere no retorno venoso é a bomba muscular. Como que é a bomba muscular? A musculatura que se contrai, aqui é o músculo relaxado, a musculatura que se contrai, principalmente membros inferiores, ali panturrilha, quando a musculatura se contrai, olha o músculo comprime as veias e agora esse sangue retorna para o coração. Então é essa bomba, é esse mecanismo aqui. Musculatura se contraindo, colaba as veias e o sangue é empurrado. Você pode perceber, você pode até perguntar, Rafael, mas o sangue, então, volta para o coração. Mas esse sangue não poderia ser comprimido e retornar, ter um fluxo retrógrado? Não, porque nas veias nós temos válvulas, está vendo aqui? Então, essas válvulas se abrem, o sangue vai, para o sangue não retornar, elas se fecham. Elas se fecham. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma adequada harmonia. Repara aqui, ó, o sangue não tem como retornar. A musculatura se contrai, colaba as veias. Agora, esse sangue ele empurra as válvulas, ou válvulas, elas se abrem e o sangue retorna. Para o sangue não retornar, não ter um fluxo retrógrado, essas válvulas se fecham. Então o sangue só tem uma única direção, que é de volta dos tecidos para o coração. Esse é o mecanismo normal. Quando, devido, por exemplo, ao processo de envelhecimento, mas não só, eu posso ter agora uma menor capacidade de elasticidade das veias. Eu posso ter agora um desajuste, um mau funcionamento das válvulas. E se elas agora têm um mau funcionamento, esse sangue retorna. Esse sangue retornando é como se agora ele empoçasse, criasse uma poça. Eu vou de novo. Nas veias normais, a musculatura se contrai, colaba, as veias, o sangue agora empurra as válvulas, elas se abrem e para esse sangue não retornar, elas se fecham. Nas válvulas que estão com problema, com deficiência, elas não se fecham de maneira adequada. Esse sangue então retorna. Quando ele retorna, gera como se fosse empoça. Podemos entender assim, dessa maneira, empoça, gerando uma dilatação, deformidade das veias, que aí isso se chama varizes. Esse é o mecanismo, a fisiopatologia básica para você poder entender das varizes. Então é esse mau funcionamento das válvulas que possibilita esse fluxo retrógrado que não era para acontecer. Esse fluxo retrógrado gera como se fosse um empoçamento. E aí esse empoçamento gera agora aumento da dilatação dessas veias e aí toda como é visual, né? Você percebe ali os vasos sanguíneos no olho, né? Olho nu, aqueles vasos dilatados, uma deformidade. Isso não está ligado só à estética, porque gera desconforto, gera dor, gera fadiga. Então, é preciso tratamento para pessoas que têm varizes ou veia varicosa, varizes. Então, é preciso um tratamento. E o treinamento tem importante papel, porque o treinamento ele tem importante função de aumentar agora a resposta do vaso sanguíneo, a função do vaso sanguíneo, para que tenha melhor capacidade de se contrair e dilatar de maneira adequada. Então o treinamento gera aumento da função endotelial. Endotélio é a parede do vaso sanguíneo. Só que no que tange pessoas que têm varizes, a recomendação até hoje fica, infelizmente, que deve-se fazer prioritariamente o treinamento aeróbio, e se possível de baixo impacto. Aeróbio, caminhadinha, hidroginástica, e o treinamento resistido, principalmente intenso, não deveria ser feito. Por quê? Porque acredita-se, infelizmente, até hoje, que o treinamento resistido pode causar deformações maiores nessas veias, o que ampliaria o quadro de varizes. Essa é a análise. Então, é preciso tratar? É preciso aumentar a função do vaso sanguíneo? Sim. E o treinamento então é importante? É. Mas aí a recomendação até hoje se torna: faça exercícios, se possível, que tenha baixo impacto, uma caminhada, ginástica, e não faça musculação, porque a musculação pode piorar o quadro. Mas será que isso ocorre? Será que realmente isso ocorre? Vamos olhar o que a ciência tem. Esse artigo que eu trouxe para nos nortear buscou exatamente analisar isso. Qual foi o objetivo desse estudo? Eles quiseram analisar
os efeitos do treinamento resistido à musculação no diâmetro venoso de mulheres inativas com insuficiência venosa crônica de membros inferiores. Então vai ao encontro daquilo que a gente quer analisar. Insuficiência venosa crônica, é o que eu acabei de mostrar aqui. Você pode entender isso também como isso está ligado a varizes. Então beleza, como é que foi o estudo? Eles pegaram 22 mulheres com idade de 21 e 58 anos de idade e randomizaram, dividiram elas de maneira aleatória. Um grupo fazia o treinamento resistido, a musculação. Eram exercícios de membros inferiores. Cadeira extensora, mesa flexora, leg press horizontal, panturrilha no leg press horizontal, panturrilha sentado. Um outro grupo não fazia a musculação. O treinamento foi durante 16 semanas. E eles avaliaram as medidas do diâmetro venoso por meio do ecodoppler colorido, que é esse exame de ultrassom para poder analisar como é que ficou o diâmetro venoso, se houve deformação, ou seja, se houve prejuízo ou não, se a musculação promoveu prejuízo no diâmetro das veias ou não. Resultado desse estudo. Os resultados mostraram que a musculação não promoveu nenhuma alteração no diâmetro venoso, sendo assim não trouxe prejuízos. A musculação não faz isso. A musculação, ao contrário, o treinamento resistido, quando bem prescrito, ele aumenta a função endotelial, ele aumenta a liberação de óxido nítrico, aumento do fator de crescimento derivado do endotélio, fator de crescimento de fibroblastos, angiogenina, gera agora resposta aumentada de angiogênese, melhor distribuição do fluxo sanguíneo, aumenta a função vascular, faz com que o vaso sanguíneo responda adequadamente aos agentes vasodilatadores. Então tem uma resposta benéfica o treinamento resistido. Então ele não deve ser contraindicado. Ao contrário, o treinamento resistido para pessoas que têm varizes é importante, porque ele aumenta a função endotelial, ele aumenta o retorno venoso. Eu não expliquei para vocês que esse sangue está empoçando, porque as válvulas não estão funcionando de maneira adequada, está empoçando. O treinamento resistido aumenta a função, a ação da bomba muscular, aumenta esse retorno venoso para que esse sangue não possa ficar empoçado ali nos vasos sanguíneos, nas veias, já que essas válvulas não estão funcionando de maneira adequada. O treinamento resistido é benéfico, não deve ser contraindicado. Mas isso você precisa agora ter de conhecimento para poder mostrar para o seu aluno de personal trainer. Senão ele vai ouvir de um médico ou de qualquer outro profissional que não se deve fazer, e aí você vai ter que ouvir, não, mas explica de maneira criteriosa. Porque se você só falar, não, o médico está errado. Não, explica, senta com ele, mostra com ele, assim como eu fiz com você. Varizes, explica para ele passo a passo, desde a questão do retorno venoso, o que interfere no retorno venoso e o que acontece para que essa pessoa possa estar tendo varizes. E agora o treinamento pode melhorar e o resistido é fundamental. A conclusão dos pesquisadores, inclusive, é o quê? O treinamento resistido pode ser considerado um meio de tratamento. E até hoje, infelizmente, se fala em prejuízo. Não, tratamento. Uma vez que não promove alterações no diâmetro venoso de mulheres que apresentam insuficiência venosa crônica de membros inferiores. Essa é a análise para você poder se diferenciar. Conta isso para o seu aluno, conta isso para as pessoas que podem ser seus alunos. Porque tem pessoas que têm varizes que não entraram em treinamento resistido porque disseram a elas que ela não poderia fazer, que prejudicaria o quadro. Explica isso, usa suas redes sociais, usa uma conversa presencial quando você conhecer uma pessoa, explica para ela, mostra de maneira criteriosa, mostra que você é diferente, mostra que você faz aquilo que quase ninguém faz. Fica esse conhecimento para você poder usar no seu dia a dia como personal trainer.